Sejam bem-vindos, turma, à nossa aula da nossa terceira semana da disciplina de tratamento de resíduos e efluentes do nosso curso de alimentos. Nós vamos, nessa terceira semana, falar sobre o controle da poluição e a geração de resíduos na indústria de alimentos. Vamos tratar principalmente sobre a redução na geração de resíduos, que é muito importante dentro da nossa linha de processo. Nós vamos tratar dos 5 R's, que fala sobre a hierarquia na administração do desperdício, a fim de diminuir os desperdícios e reduzir a produção de resíduos dentro da nossa indústria. Uma produção mais limpa, tudo isso em consequência, a produção mais limpa, e fazer um levantamento sobre a vazão industrial de resíduos de uma forma geral. Um ponto muito importante dentro do controle de poluição é identificar os impactos ambientais que o nosso resíduo irá proporcionar ao nosso ecossistema. Anteriormente, o controle era realizado por meio de um tratamento ou disposição do resíduo gerado. Era apenas feito um tratamento que apenas remediava todo aquele processo, todo aquele resíduo, apenas tratava aquele resíduo que era gerado sem se importar com a forma que aquele resíduo era gerado, se pudesse ser reduzida a produção desse resíduo. A atual estratégia de controle preconiza evitar que a poluição seja gerada, um conceito de prevenção da poluição, que nós chamamos de P2. O que seria a prevenção dessa poluição? Se tem como eu produzir aquele mesmo produto, aquele mesmo material, ou até mesmo aquele mesmo serviço, sem degradar, sem afetar o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, da forma que eu praticava anteriormente. Então, é uma forma de se estudar, de se observar os impactos que nós proporcionamos ao ecossistema. E para isso nós temos dentro desse controle, dentro dessa avaliação, alguns conceitos pré-estabelecidos. E dentro desses conceitos o que se destaca mais é o conceito dos 5 R's, que tratam da redução, que seria a minimização, por exemplo, a minimização do uso de água dentro da minha agroindústria, a reutilização, que nesse caso podemos dar exemplo do uso de soro de leite, o soro para usado em bebidas lácteas, a utilização de embalagens retornáveis, a utilização do soro como um subproduto através da sua concentração formando o soro em pó. Podemos também empregar nesse conceito de 5 R's o conceito de reciclagem das embalagens, que podemos começar a desenvolver produtos com embalagens recicláveis. O quarto item desse 5R está relacionado ao tipo de tratamento dos meus resíduos que ali são gerados e como ele vai influenciar. E o quinto item muito importante ser observado é a forma da disposição final desse resíduo. Se ele vai ser lançado num corpo de água, se ele vai ser enviado para um aterro, se ele pode ser concentrado e estocado, se ele pode ser utilizado como fonte de energia, por exemplo. Podemos usar um bloco de lodo ativado para fornecer energia para uma caldeira, virar lenha para a caldeira. Isso é muito importante nós observarmos esses conceitos dos 5 R's, porque eles podem nos nortear com relação à forma de tratamento dos nossos resíduos dentro da agroindústria de uma forma geral. E isso tudo afunila, vai em direção a um projeto de produção mais limpa, que é produzir sempre mais e de uma forma mais limpa, que seria a integração entre os objetivos ambientais e os processos de produção. Foi aquilo que nós falamos nas aulas passadas, que é a relação entre o desenvolvimento econômico e a preservação e o desenvolvimento sustentável. Por quê? A fim de reduzir os resíduos e as emissões em relação à quantidade e à periculosidade. Então, quer dizer, eu vou sempre produzir mais, com melhor qualidade e sem degradar de forma incisiva, de forma mais forte ao nosso ecossistema.
ou até mesmo eu posso começar a produzir ou vender um produto que esse produto me forneça um ganho, me forneça algumas vantagens ambientais, por exemplo, a utilização de produtos de embalagens recicláveis, que com o tempo podemos reutilizar, para a minha própria empresa pode reutilizar essas embalagens para produzir outras embalagens ou para outros fins industriais. Um ponto também a ser observado é a recuperação e gerenciamento desses resíduos. Produzir o resíduo, vou tratá-lo, como eu posso recuperar e gerenciar esse tipo de resíduo? Por exemplo, a energia de um resíduo ele pode ser recuperada. Exemplo, a recuperação do metano em aterros sanitários e biodigestores. É o que eu falei anteriormente, eu posso destinar esse metano, esse gás metano, que ele é altamente comburente, para fornecer calor para uma caldeira ou para algum tipo de fogão na área de alimentação ou no restaurante da minha empresa. Tudo isso eu posso reutilizar de forma consciente e com um acompanhamento técnico específico para essa área. Por isso é importante falarmos sobre a disposição final de um resíduo, que é a última opção que temos para esse resíduo, que é quando você não tem a tecnologia ou às vezes você não tem o conhecimento ou não tem a tecnologia ou às vezes não tem quem capta esse resíduo para você dentro da sua região, dentro do seu ecossistema. Aí você tem que fazer com que seja feita a disposição desse resíduo que você gera. Muitas vezes, algumas indústrias, de uma forma geral, ela mesma tem o seu próprio aterro. Por exemplo, algumas agroindústrias que processam frutas, muitas vezes ela reutiliza o seu resíduo sólido para adubação, ou até mesmo formação de compostagem em alguns casos. Alguns parâmetros relacionados ao controle ambiental, eles são muito importantes na hora de você classificar um tipo de resíduo. Por exemplo, temos exemplos aqui, como eu posso classificar um tipo de resíduo sólido. Vou ter considerado um resíduo sólido total, que ele pode ser classificado como um sólido dissolvido ou suspenso. Ele pode ser dissolvido, ele pode ser degradado, ele pode ser reaproveitado, ele é suspenso, que ele vai ter que ser feito um destino, ele pode ser enviado para um aterro sanitário. Todo esse processo de classificação do meu resíduo, do meu tipo de resíduo, é muito importante para eu ter consciência de qual o fim que eu posso direcionar o meu resíduo que foi gerado na minha fábrica. Dentro desses parâmetros, assim, nós vamos citar alguns aqui, que são normalmente relacionados à indústria de alimentos. Por exemplo, a decantabilidade, se ele é um resíduo que ele é sedimentável ou não sedimentável, que ele fica misturado no seu efluente, ou se ele pode ser retirado do seu efluente de forma por meio da decantação. É muito importante observarmos isso para sabermos usar o nosso tratamento, para saber tratar esse efluente lá na frente, esse nosso resíduo. Observar também a quantidade de matéria orgânica. É muito importante nós observarmos a quantidade de matéria orgânica. É, para mim, o ponto mais importante a ser observado no controle ambiental no seu resíduo. Porque através da quantificação de matéria orgânica, você tem a quantidade de carbono orgânico, que é o carbono relacionado às gorduras, proteínas, aos carboidratos e entre outras substâncias que estão ali naquele resíduo. E qual que é a importância desse carbono? Porque esse carbono vai servir como fonte de energia ou vai servir como um substrato para o crescimento microbiano e de algumas algas e protozoários no meu efluente ou no meu resíduo. E isso pode ser avaliado, primeiro, de acordo com o seu tamanho, por meio da sua solubilidade ou por conta das suas partículas que estão em suspensão, que pode ser eliminada por meio da utilização de uma caixa de gordura, ou sua biodegradabilidade, que ele pode ser um material inerte, que não é
tão simples de ser degradado, tão simples de ser separado do meu efluente ou do meu resíduo, ou pode ser biodegradável, que eu posso ter ações bioquímicas e químicas para degradar essas substâncias em substâncias mais simples. Dentro do controle ambiental, temos também as metodologias para determinar a quantidade de carbono orgânico. Isso é muito importante, porque através da identificação e levantamento de dados sobre esse carbono orgânico, eu vou saber o melhor método de tratamento do meu efluente. Por exemplo, dentro das metodologias, nós temos os métodos diretos, que pode ser uma metodologia baseada na quantificação de carbono orgânico total, que demanda de um instrumento específico e é feito de forma direta. Ou se não, eu posso fazer a quantificação através da quantidade de oxigênio dissolvido nessa água, nesse efluente ou no meu resíduo, que seria a quantificação indireta da potencialidade da geração do impacto. O que seria essa potencialidade? Seria a quantidade de micro-organismos ou de alguns organismos específicos ali que estão presentes naquele resíduo, que vai degradar esse oxigênio, que vai usar esse oxigênio dissolvido, esse oxigênio que está presente ali no meu efluente, e vai utilizar junto com o oxigênio e esse carbono como substrato para se desenvolver ali no meu efluente. Então, quanto mais micro-organismos tiverem ali no meu efluente, maior vai ser minha carga de carbono e menor vai ser meu índice de oxigênio dissolvido depois de um determinado tempo, porque o micro-organismo vai degradar, vai consumir todo aquele oxigênio que estava presente ali no meu efluente. O carbono orgânico total, o COT, como é conhecido usualmente, ele é um teste instrumental feito através de uma mensuração de todo o carbono liberado na forma de CO2. É uma metodologia que demanda um equipamento sofisticado que vai transformar todo o carbono que é considerado orgânico em CO2, num gás carbônico, e isso vai ser mensurado por esse aparelho. E também há uma limitação nesse aparelho, que você tem que preparar a amostra antes de fazer a análise, que é a remoção do carbono orgânico. E isso tudo é feito por meio de cálculo, por cálculo direto na mão, ou esse próprio aparelho pode ter alguns parâmetros nele pré-estabelecido, que ele faz essa diferença em relação ao carbono orgânico e inorgânico. É uma metodologia mais cara, empregada por muitas vezes em alguns laboratórios específicos e alguns laboratórios de pesquisa. Moçada, a gente está falando sobre carbono orgânico total e a metodologia de quantificação desse carbono total. Agora nós vamos dar uma paradinha agora para tomar um café, para dar uma respirada, e depois nós vamos falar sobre o oxigênio dissolvido, que é uma matéria mais extensa, para depois a gente dar uma caminhada melhor aí. Abraço, até mais.